Mulher chega do exterior, abandona malas e desaparece no aeroporto de São Paulo. Ministério Público investiga a construtora suspeita de fraudar venda de apartamentos na capital paulista. Identificado um dos participantes do estupro coletivo em comunidade carioca. Novas gravações mostram suposta tentativa de Sarney de interferir na Lava Jato. Trump já tem os votos para disputar a Casa Branca pelo Partido Republicano. E os segredos, a magia e o sucesso da dança de rua. Boa noite. Há mais de 30 horas, uma família procura por uma parente que desapareceu ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo. A mulher de 65 anos deveria seguir viagem para o Espírito Santo, mas deixou as bagagens e até agora não foi encontrada. A médica voltou da Itália junto com uma amiga e desembarcou por volta das 5 da manhã no Terminal 3 do Aeroporto Internacional em Guarulhos. 3 horas depois, elas aparecem entrando no Terminal 2 pela porta da frente. A partir daí, as duas se separam. Elisa de Polo Cremasco, de 65 anos, é vista logo em seguida chegando sozinha no desembarque internacional. Ela permanece cerca de 2 minutos sentada. Depois se levanta e vai embora, deixando as malas e uma mochila para trás. Nos minutos seguintes, ela aparece caminhando sozinha por várias áreas do aeroporto, como se procurasse algo. A partir daí, desaparece. A polícia vasculhou toda a área do aeroporto durante a madrugada e o dia de hoje, mas não encontrou nenhuma pista. O desaparecimento dela, até agora, ainda é um mistério. A companheira de viagem, Luísa Guimarães, acabou voltando para Vitória sem esperar pela amiga. O sobrinho da médica veio até São Paulo para ajudar nas buscas. Ele não imagina o que pode ter acontecido com a tia. Problema de saúde, assim, nada que comprometesse a capacidade dela de orientação e tanto que viajou e voltou, né? Pode ser que com o fato dela ter se perdido da amiga, pode ser que ela tenha ficado em pânico, alguma coisa assim. A médica Elisa Cremasco é do Espírito Santo e, curiosamente, trabalhou com o médico Roberto Gomes, que desapareceu depois de ter sido visto pela última vez na Avenida Paulista, em São Paulo, em 2014. Até hoje ele não foi localizado. A família de Elisa tem esperanças de que ela esteja pela região do aeroporto. Infelizmente ela não estava com o celular. Ela não estava, o cartão dela ficou com essas malas que foram deixadas, então o que ela tinha em mãos? Uma pequena quantidade de dinheiro apenas. Uma das câmeras do aeroporto gravou o momento em que Elisa Cremasco entrou num táxi. A polícia agora procura o motorista que transportou a médica para tentar descobrir onde ela está. A construtora acusada de vender o mesmo imóvel para mais de um comprador já provocou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. A denúncia exibida pelo Jornal da Record já está no Ministério Público de São Paulo. Em um dos casos, um comprador usou o dinheiro de uma vida inteira para investir em imóveis e garantir a aposentadoria. Um centro empresarial numa área valorizada da Zona Oeste de São Paulo. Obras finalizadas e donos das unidades comerciais a ver navios. O caso foi parar no Ministério Público. De acordo com a investigação, a construtora Atlântica não fez a incorporação do terreno na matrícula do imóvel, conforme exige a lei. Com a irregularidade, os proprietários que pagaram pelo imóvel ficaram sem receber as chaves das unidades. A Promotoria do Consumidor instaurou um inquérito civil. Prevê crime para essa situação. A pena é de 1 ano a 4 de reclusão. Há também indício na documentação em poder do Ministério Público de que a construtora fez a venda duplicada de unidades aqui no prédio. Comercializou a mesma sala para mais de um comprador, uma prática que teria se repetido em outros empreendimentos na capital paulista. O Jornal da Record mostrou com exclusividade o golpe milionário. Só este advogado representa vítimas de 40 apartamentos vendidos para mais de um comprador. Repare neste documento, é a lista de constituição de condomínio deste empreendimento da construtora. Seu Mohamed adquiriu as unidades 21 e 34.
Mas quando chegou na Assembleia, outros 2 homens já haviam assinado como proprietários dos apartamentos 21 e um terceiro da unidade 34. O engenheiro químico até agora não recebeu nenhum dos 4 imóveis que comprou da construtora. 2 salas comerciais e 2 apartamentos pequenos. Perdeu R$2 milhões. O senhor está me dizendo que a economia de uma vida inteira estava nesses imóveis? A vida de um casal, a vida dos filhos, porque todos participam da finança do doméstica e todo mundo hoje participa para se estabelecer hoje uma posse de um bem que vai servir para o uso de um filho ou até mesmo com uma garantia de uma aposentadoria um pouco melhorada. O advogado da construtora diz que a empresa passa por sérios problemas financeiros e que está em processo de recuperação judicial. A empresa procurou o Poder Judiciário e já apresentou um plano de ressarcimento para que todos esses credores sejam ressarcidos. O Ministério Público deve abrir um novo inquérito para investigar a venda duplicada de imóveis, uma fraude que pode chegar a mais de R$100 milhões. A conduta do proprietário da construtora também deverá ser investigada. O estelionato não é investigado com afinco. Só que neste caso não é um estelionato, são 300 estelionatos. É um crime contra a economia popular e um prejuízo que não se recupera mais. A polícia investiga a denúncia de um estupro coletivo numa comunidade no Rio de Janeiro. A vítima é uma jovem de 16 anos. 30 homens são suspeitos de participar da barbárie. Hoje, a adolescente fez exames e recebeu um coquetel de medicamentos. Nas redes sociais, a indignação. Foram muitos os comentários sobre a divulgação das imagens da menina de 16 anos estuprada por mais de 30 homens em uma comunidade na zona oeste do Rio. Em depoimento à polícia, a jovem contou que se relaciona há 3 anos com o rapaz daquele morro, que lembra de ter entrado na casa dele no sábado e que acordou no domingo em uma casa na mesma comunidade com 33 homens armados. Essa advogada acompanhou a vítima na delegacia. Ela tem hábito de frequentar baile funk, comunidades onde tem baile funk. Agora, isso não é justificativa para ser estuprada. A adolescente foi encaminhada ao hospital e recebeu um coquetel de medicamentos para evitar a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. O Ministério Público acompanha a investigação da polícia. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio divulgou nota exigindo rapidez na apuração do caso, identificação dos responsáveis e punição dos envolvidos no crime. Um dos suspeitos de participar do estupro coletivo foi identificado na gravação e pode ser preso nas próximas horas. A avó da menina soube da divulgação do vídeo nas redes sociais através de uma amiga e quer a prisão dos responsáveis. Espero que eles sejam punidos e que, se realmente essa punição for para torná-los seres humanos melhores e que não voltem a fazer isso. A polícia identificou outros 3 homens acusados de participar do estupro da jovem e já pediu a prisão deles à justiça. A plateia de um festival nacional de música sertaneja denuncia casos de furto, roubo e falta de estrutura no show em Porto Alegre. Os organizadores foram autuados pelo PROCON. Hoje, funcionários trabalharam para desmontar a estrutura da festa. Nas redes sociais, as vítimas criaram grupos para denunciar os furtos e roubos. Este tem 100 integrantes. Segundo os participantes, a área destinada aos banheiros químicos era a mais perigosa. Era um empurra-empurra muito grande. Eu fui obrigado a colocar as mãos para o alto para não cair, enfim, seguindo o fluxo. Quando eu vi, não estava mais com o celular no meu bolso. Jennifer registrou o boletim de ocorrência. Quanto mais a gente esperava lá na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mais pessoas chegavam lá para fazer a mesma coisa que a gente. A festa sertaneja itinerante acontece em vários estados. Aqui em Porto Alegre, o palco foi montado no estacionamento do estádio Beira Rio. O valor dos ingressos ia de R$50 a R$500. E quem pagou também reclama de superlotação e falta de infraestrutura. Muito apertado, muito sem espaço para se mexer, não tinha como acessar bares. O PROCON já havia autuado a produção da festa por propaganda enganosa em relação ao espaço VIP e desrespeito ao horário limite de encerramento, que foi ultrapassado em mais de 3 horas. Agora vai incluir no processo as denúncias de roubo, furto e instalações inadequadas.
A expectativa de segurança do consumidor é atendida através do valor que ele paga pelo ingresso. Então, obviamente, o que a gente pode buscar ao consumidor é esse ressarcimento. Em nota, a empresa responsável pelo evento disse que 400 seguranças trabalharam no festival e que auxilia a polícia para descobrir se os criminosos compraram ingresso ou invadiram o local. Tráfico de luxo. A polícia descobriu no Rio de Janeiro um esquema para abastecer a alta sociedade com cocaína especial. A droga entregue em domicílio era pura e de preço superior. Seria mais uma entrega. O homem chega de moto, mas é pego de surpresa por policiais. A encomenda está escondida nas mãos dele. Abre a mão, abre a mão. Cada um desses papelotes de droga seria vendido a R$200. Segundo a polícia, não é uma droga qualquer. É cocaína pura, não encontrada em nenhuma comunidade do Rio. Ele é um maior fornecedor de cocaína pura para usuários, né, da alta sociedade carioca, bem como algumas celebridades aqui nacionais e também internacionais quando vem aqui ao Rio de Janeiro. O flagrante foi registrado pela polícia. Tem arma na casa aí, ó? Tem arma? Não. Na casa do italiano Gaetano Maffisoli, de 56 anos, os agentes também encontraram um carro de luxo, R$40 mil em dinheiro e mais 3 quilos de cocaína. O traficante, conhecido como Aimo, mora no Brasil há 30 anos. A droga seria entregue a um grupo de pessoas em um bar aqui no Leblon, bairro com o metro quadrado mais caro do país. A investigação começou há um mês, quando a polícia recebeu uma denúncia. Agora, os policiais querem ouvir os clientes do traficante para tentar chegar ao fornecedor da droga. A polícia também investiga se Maffisoli prestava serviços em um dos hotéis mais luxuosos do Rio e, daqui, conseguia manter uma rede de contatos e aumentar a clientela. Giovana Oliveira, cunhada de Ana Hickman, usou uma rede social para falar pela primeira vez sobre o ataque que ela, o marido e a apresentadora foram vítimas. Ela agradeceu as mensagens e disse que o pior já passou. Giovana foi baleada no braço e no abdômen. Agora se recupera numa unidade semi-intensiva. Hoje à tarde, recebeu a visita do marido, Gustavo Correa. Uma briga entre torcedores rivais do Santa Cruz e do Sport causou pânico e destruição num bairro do Recife. Cerca de 150 pessoas participaram do tumulto. O vandalismo atingiu carros e motos. Uma família de Bauru, interior de São Paulo, está procurando o filho adotivo de 3 anos que foi levado pela mãe biológica. A mulher que aparece nesse vídeo com o garotinho no colo tem autorização da justiça para fazer uma visita por semana, mas na última pegou o menino e não voltou mais. A delação premiada do ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, preocupa políticos do governo e da oposição. Depois de provocar a demissão de Romero Jucá, as gravações já atingiram Renan Calheiros e agora envolvem o ex-presidente da República, José Sarney. Sérgio Machado já é considerado o novo homem-bomba da Lava Jato entre políticos do PMDB. Citado por 3 delatores do esquema apurado pela operação, é acusado de ter recebido entre 500 mil e R$1 milhão em propina. Diante do risco de ser preso pelo juiz Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato, Machado fez alertas à cúpula do PMDB. Só que ele gravou essas conversas, que misturam pedidos de ajuda e ameaças veladas. Uma destas gravações provocou a queda de Romero Jucá no Ministério do Planejamento. Agora vêm a público as gravações de conversas com o ex-presidente José Sarney. Os diálogos divulgados pelo jornal Folha de São Paulo indicam uma possível articulação para interferir nas investigações da Lava Jato. Na conversa com Sarney, gravada em março pelo próprio Sérgio Machado, ambos combinam um encontro com Renan Calheiros para supostamente montar uma operação política para barrar as investigações. Eles comentam o risco de revelações dos envolvidos ligados ao Odebrecht. A empreiteira financiou as campanhas de vários políticos. Sarney adverte: a Odebrecht vem com uma metralhadora de .100. Machado diz que o problema pode afetar também o PSDB. Sarney concorda. Diz Machado:
Outra coisa que é importante para a gente, e eu tenho a informação, é que para o PSDB a água bateu aqui também. Eles sabem que são a próxima bola da vez. Sarney completa: eles sabem que eles não vão se safar. Sarney diz que o caso de Machado não deve ser transferido para a Justiça de Curitiba. O tempo é a seu favor. Aquele negócio que você disse ontem é muito procedente, não deixar você voltar para lá. Machado confirma: só isso que eu quero, não quero outra coisa. O ex-presidente da Transpetro ataca o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Esse Janot, que é mau caráter, ele disse, está tentando seduzir meus advogados de eu falar. Ou se não falar, vai botar para baixo. Essa é a ameaça, presidente. Então, tem que encontrar uma... Esse cara é muito mau caráter e a crise, o tempo é a nosso favor. Para Machado, o acordão teria de incluir o STF e ele defende fazer um grande acordo com o Supremo, etc. e fazer a bala de Caxias para o país não explodir. Sarney se mostra preocupado com uma possível delação de Machado e diz: agora nós temos é que fazer o nosso negócio e ver como é que está o teu advogado, até onde eles falando com ele em delação premiada. E o ex-presidente recomenda que os advogados de Sérgio Machado fiquem de fora das articulações políticas. O PMDBista concorda. Não, advogado não pode participar disso. Eu nem quero conversa com advogado. Eu não quero advogado nesse momento, não quero advogado nessa conversa. Por meio de nota divulgada na quarta, o senador Sarney declarou que é amigo de Sérgio Machado há anos e que nas conversas buscou expressar solidariedade e esperança de superação das acusações. As gravações foram feitas antes da homologação pelo Supremo, nesta quarta, dos depoimentos de Sérgio Machado prestados sob delação premiada. A eventual revelação do conteúdo destes depoimentos já preocupa o governo, que é composto por PMDBistas que mantiveram relações estreitas com o ex-senador Sérgio Machado ao longo das últimas décadas. No Ministério de Temer, há vários citados na Operação Lava Jato. A nova novela da Record, Escrava Mãe, vai recriar um dos períodos mais tristes da história do Brasil. No primeiro capítulo vão ao ar cenas em que os negros são escravizados na África. Nas gravações, a emoção tomou conta da equipe técnica, atores e figurantes. Cabelos e adereços típicos de tribos da África. Nas primeiras cenas da novela Escrava Mãe, os figurantes vão ocupar um espaço especial na trama. Tudo para recontar a chegada dos portugueses na região de Angola, o principal mercado de escravos que abastecia as plantações de cana-de-açúcar no Brasil. Mais de 20 toneladas de equipamentos de filmagem, luz e cenário são espalhados em pontos estratégicos dessa praia, no litoral norte de São Paulo. As cenas se reproduzem em detalhes como escravos, depois de arrancados de suas tribos, eram obrigados a se livrar de hábitos e costumes, ainda em território africano. Hoje as câmeras de última geração da novela estão voltadas todas para mais de 60 figurantes. São haitianos e brasileiros que encenam os escravos africanos logo depois da captura. Essa cena de grande impacto emocional faz parte do primeiro capítulo da novela. Escrava Mãe vai mostrar como homens e mulheres eram submetidos a todo tipo de violência e tiveram corpos marcados a ferro quente como mercadorias. O ator Marcelo Batista interpreta Kamal, um dos personagens importantes da trama, capturado em Angola e vítima de muitas agressões. Brutalidade, violência, tinha muita coisa muito pesada, né? E isso vai emocionar o público de uma maneira muito forte. Nayara Justino será Luena, companheira de Kamal, também escravizada e mãe da personagem principal da novela. É muita história, né? Então fica muita flor da pele a emoção. Que futuro, Kamal? Seus filhos da nossa terra estão perdendo a liberdade. Escrava Mãe promete voltar no tempo para recontar um capítulo doloroso e importante da história do Brasil, repleto de conflitos e dramas. Próxima terça, 19h. Estreia Escrava Mãe.
A imprensa americana revelou hoje que o magnata Donald Trump já tem o apoio necessário para disputar a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Foram meses de campanha que parece terem dado certo. Segundo o levantamento da imprensa americana, até o fim das prévias, o magnata de Nova York terá o apoio de pelo menos 1.238 delegados, um a mais do que o necessário para ser nomeado candidato republicano nas eleições de novembro. Estou muito honrado, declarou Donald Trump. Na contagem oficial, ele precisa de 93 delegados dos 303 que estão em jogo. Matemática fácil de fechar para quem já deixou para trás, durante as primárias, 16 adversários e continua crescendo nas pesquisas. Mas a vitória dentro do partido é apenas o começo da disputa. Donald Trump enfrenta a rejeição não só na própria legenda, mas também dos eleitores considerados minoria. E isso pode refletir nas urnas. Ainda mais se ele mantiver o tom de ameaça e as propostas polêmicas. No Japão, Barack Obama afirmou que os líderes mundiais estão apreensivos com a iminente candidatura do magnata. Hoje, ele garantiu que, se for eleito, vai reverter decisões políticas ambientais do governo atual, como retirar os Estados Unidos do Acordo Climático Global da ONU. Veja a seguir, Campeonato Brasileiro. O Corinthians desencanta. E ainda hoje, bailarinos de todo canto do mundo se encontram no Rio de Janeiro, no maior evento de dança de rua do país. Milhares de pessoas se reuniram em São Paulo na 24ª edição da Marcha para Jesus. Trios elétricos e apresentações de cantores gospel animaram a multidão. A marcha começou no centro da cidade e seguiu para a Zona Norte, onde ocorreram shows. Segundo os organizadores, 3 milhões de pessoas participaram do evento. A Polícia Militar não fez a contagem. O grupo dos 7 países mais industrializados do mundo se reúne no Japão. Os líderes foram recebidos pelo primeiro-ministro Shinzo Abe em um santuário milenar, onde plantaram árvores para marcar o início do encontro. Nas reuniões, a preocupação com a economia global, com a crise dos refugiados na Europa e o terrorismo. Vamos propor medidas concretas para conter a violência de grupos extremistas, disse Abe. O presidente americano Barack Obama também chamou atenção para outra questão importante, a Coreia do Norte, e pediu que os países da região se unam para impedir o avanço do programa nuclear de Pyongyang. Nesta sexta-feira, último dia do encontro, Barack Obama fará uma visita histórica a Hiroshima. É a primeira vez que um presidente norte-americano em exercício vai ao local, desde que a cidade foi atingida pela bomba atômica. Mas o presidente já avisou que não haverá pedido de desculpas pelo ataque ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns japoneses protestaram em frente ao monumento em Hiroshima, segurando cartazes com os dizeres: "Você não é bem-vindo aqui, Obama". Foi divulgada a imagem do momento em que um barco com centenas de imigrantes naufraga na costa da Líbia. Superlotada, a embarcação começa a virar e os refugiados caem no mar. Enquanto dezenas deles nadam à procura de salvação, outros tentam se equilibrar no casco. Sobreviventes e os corpos de pelo menos 7 mortos chegaram a Sicília. Nesta quinta, mais um barco naufragou no Mediterrâneo. Autoridades falam em 20 mortos. Na Grécia, o campo de refugiados da fronteira com a Macedônia foi esvaziado. Os imigrantes foram levados para centros de acolhimento no país. A chuva aumenta sobre o centro-sul do país entre amanhã e o fim de semana. Até a próxima segunda-feira pode chover metade do volume de água esperado para maio, entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Amanhã também há risco de tempestades em parte da região norte e no litoral nordestino. Tempo firme do Rio de Janeiro ao sul do Amazonas, passando por parte do Nordeste. Dia chuvoso em Curitiba, com máxima de 17 graus, e em Vitória faz 26. No Rio de Janeiro faz sol e a máxima é de 26 graus. No sábado, chuva fraca e isolada que não atrapalha a praia. Em Campo Grande, chove a qualquer hora e a máxima é de 28 graus. Tempo firme no litoral do Nordeste. Em João Pessoa, a máxima é de 29 e chove no fim do dia.
Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu pela primeira vez na competição. Atual campeão brasileiro, o Corinthians entrou em campo pressionado por um jejum de mais de um mês sem vencer. Tite pediu trégua e a torcida fez a parte dela. Em pleno feriado, mais de 35 mil corintianos vibraram com o gol contra do zagueiro Cadu. Melhor, o Corinthians fez mais 2 gols, quer dizer, 2 golaços com Bruno Henrique e Guilherme. Numa das poucas chances da Ponte Preta, Walter mostrou porque mandou Cássio para o banco de reservas. 3-0 Corinthians, placar final. A vitória selou as pazes entre os jogadores e a torcida. E quando o time e as arquibancadas jogam juntos, o Corinthians costuma ficar ainda mais forte. Essa força, quando vem da arquibancada, ela vem. E se não vem a força, a gente sente. A onda de alegria corintiana está de volta. O Internacional venceu em casa o Sport e é vice-líder do campeonato. Arthur cruzou a bola da esquerda e Andrigo dividiu com o lateral René, que fez gol contra, o único do jogo. Final, Inter 1, Sport 0. O revezamento da tocha olímpica seguiu pelo estado da Bahia e já chegou em Pernambuco. O passeio da tocha começou com festa no município de Jaguarari. Pelas ruas da cidade, vaqueiros e dançarinos de reizado animavam o percurso. Em Juazeiro, vários artistas se apresentaram na passagem da tocha. Depois, ela seguiu para a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. A seguir, 2 irmãs com mais de 100 anos dão a receita da vida longa. E no Rio de Janeiro, os segredos, a magia e o sucesso da dança de rua. Muricy Ramalho, com problemas de saúde, não é mais o técnico do Flamengo. O time carioca confirmou hoje a saída de Muricy. A decisão foi do próprio treinador, que acatou um pedido da família para se afastar do futebol. Estas imagens mostram uma canoa sendo atingida por ondas provocadas pela correnteza no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na embarcação estava uma menina de 4 anos e o tio. A criança está desaparecida. O tio conseguiu se salvar. Os dois não usavam coletes salva-vidas. Câmeras de segurança flagraram o momento em que assaltantes explodiram uma agência bancária em Resende Costa, interior de Minas. Um deles segura uma barra e o outro entra com a dinamite no banco. Cerca de 3 minutos depois, a explosão. Esta foi a primeira vez que esse tipo de crime foi registrado na cidade, que tem pouco mais de 11 mil habitantes. Franceses voltaram a protestar contra a reforma trabalhista no país. Cerca de 20 mil pessoas foram às ruas. As centrais nucleares aderiram às greves. Houve muita confusão na capital Paris e também em Nantes, onde a polícia tentou impedir a manifestação. Grande parte dos franceses é contra a nova lei que facilita contratações e também demissões. Os Estados Unidos identificaram a primeira bactéria resistente a todos os tipos de antibióticos no país. Segundo o diretor do Centro de Controle de Doenças americano, a bactéria foi encontrada numa mulher de 49 anos da Pensilvânia. Thomas Frieden alertou para a necessidade da criação de novos remédios. Estudos recentes mostram que o uso indiscriminado de antibióticos torna as bactérias cada vez mais resistentes. Só nos Estados Unidos, esse problema causa cerca de 23 mil mortes por ano. Exercício físico e dieta balanceada. Bom, todo mundo sabe que essa é a receita para uma vida longa e saudável. Mas para uma família centenária de São Paulo, dieta saudável não é exatamente aquilo que a gente imagina, não. A receita de vida é simples. É usar a cabeça, né, filha? Usar a cabeça. Ouvir sempre palavras boas, não querer mal ao próximo.
A cabeça está boa demais para quem tem quase 104 anos. Vó Nair gosta da vida, de música. Será que o segredo da Vó Nair está aqui na cozinha? A Áurea é filha dela. Áurea, o que ela come de especial para chegar aos 104 anos nessa vitalidade? Olha, o que ela gosta muito é feijão, mas um feijão não é um feijão simples. É feijão com porco, é com pé, é com rabo, com linguiça. Tipo uma feijoada mesmo? Tipo uma feijoada, mas só com feijão mulatinho. Vó Eleonora, a irmã mais nova, tem 100 anos e também não dispensa o feijão gordo. Aquela panela, botava aquele bastante feijão, comia, acabava, bebia aquela água de Itália, né? Todos os dias ela come 2 laranjas, assim, bem devagar. Esse nutrólogo diz que o padrão alimentar pode influenciar, sim, na expectativa de vida. Comer alimentos saudáveis e caseiros, como as irmãs centenárias, pode ajudar a viver mais. Quem ingere até 400 gramas dia entre legumes, verduras e frutas pode ter uma expectativa de vida maior por ter menos tendência a doenças cardiovasculares. Vó Nair dá outra dica: bom humor e futebol. Tosse, moçada, tararara, tosse com emoção, tararara, tosse, gente boa, cuida. É demais, né, filha? Uma velha de 104 anos é muito, é um... Que delícia! Em tempos de crise, uma feira em São Paulo investe em novidades e promoções para quem vai se casar. O tão esperado sim da Bruna já tem data marcada. Vai ser em maio de 2019. Até lá, o desafio é fazer o sonho caber no bolso. Eu pretendo gastar uns 20, 25 mil, então eu tenho que procurar bastante, pesquisar bastante, porque está muito difícil. Os noivos estão mesmo atrás de festas mais econômicas, culpa da crise. E diante dessa nova realidade, o setor reagiu. Para conseguir vender, tem muita empresa fazendo promoção. Que tal fechar o serviço completo de bar e ainda ganhar uma despedida de solteiro? A festa para 17 pessoas é aqui nesta limusine. Tudo por conta do fornecedor. Eu acho maravilhoso, é o sonho de qualquer mulher, né? Normalmente as noivas ficam enlouquecidas porque é um valor alto se for contratar à parte. Tem de tudo para atrair os apaixonados. Esta confeitaria oferece bem casados na compra de doces finos. Já quem contrata foto e filmagem nesta empresa ganha um álbum de casamento. Uma boa oportunidade para estas amigas que vieram juntas negociar. Negociando em duas, as empresas são bem mais flexíveis para dar mais coisas, brindes, descontos. E daí a gente pretende sair daqui com tudo que está faltando fechado. É o que pretendem a Beta e o Cássio, juntos há 6 anos. A crise pode até ter mudado alguns planos do casal, mas a vontade de casar... Não mudou a vontade de casar. A minha, né? A dele, ele por obrigação mesmo, mas vale. É mentira. É mentira. Até domingo, Rio de Janeiro será palco de um dos maiores festivais de danças urbanas do mundo. Este ano, a novidade é uma competição entre bailarinos de 18 países. O repórter Leandro Stoliar foi conhecer alguns grupos para entender como nascem as danças de rua no país. O que define os passos de uma dança urbana? Um estilo que depende de muita gente? Ou de um só? Nem vem quem não tem. Felipe é dançarino e coreógrafo profissional. Ele foi escolhido para montar um espetáculo alternativo no Rock in Rio. Virou sucesso. A mistura de estilos ganhou a atenção da cantora Alexa. E o Felipe acabou virando coreógrafo de um clipe dela. Já ela nem chega junto, basta sair do meu mundo, não tenho ideia pra te dar. A dança urbana reúne vários estilos. A street dance foi só o primeiro deles. Ganhou força na década de 70 nos Estados Unidos, mas sofreu muitas transformações ao longo dos anos. Os movimentos são uma questão de sentimento. É como se o corpo escolhesse aonde vai, só no talento.
que sacudir o esqueleto é a primeira regra, mas o que parece aleatório pra gente tem, na verdade, um significado especial. Uma série de gestos e posições que são usados como forma de expressão. O wacking, por exemplo, é um estilo onde utiliza muito braço, essas linhas de braço. O locking são conjuntos de passos, onde tem principalmente esse passo aqui chamado locking. O nome da dança tem um passo, que é o locking. Esse passo pode se chamar funk pinguim, o funk do pinguim. Eles começam a dançar como um pinguim. Então, é uma manifestação muito espontânea, né? Rua, um lugar de todos. É onde nascem estilos, moda, ritmos e passinhos. O que era para ser só um passo de dança, na verdade virou um grupo, ou melhor, um bonde. O bonde do passinho teve a ideia de criar um estilo de dança diferente. E essa criação ficou famosa primeiro na internet. O primeiro vídeo surgiu dentro de casa, assim, meio sem compromisso, viralizou na rede mundial. A criação dos meninos da comunidade atraiu milhões de pessoas a clicar, assistir, copiar. Mas isso não foi ruim. O bonde só cresceu, levou o grupo a dançar em muitos lugares. Rio de Janeiro, Brasília, Londres. Da rua, os dançarinos vieram para o estúdio. Eles vão gravar agora o 6º clipe da dança do passinho nesse estúdio aqui na Zona Norte do Rio. E a gente vai acompanhar para mostrar essa transformação. Como é que aquele passo sem pretensão que surgiu nas comunidades cariocas se tornou uma febre. E para eles, uma profissão. A brincadeira virou coisa séria. E aí, pessoal, tudo bem? A dança do passinho é até meio redundante, né? Dança, passinho, mas é assim mesmo. E eles querem transformar em um novo estilo musical. A gente tem um clipe gravado em Nova York, graças a Deus a gente conseguiu gravar um clipe lá. Nós fomos para fazer um trabalho, cada um foi fazer um trabalho diferente, mas aproveitamos que já estávamos lá, gravamos o clipe, né? E esse clipe deu uma visibilidade boa pra gente, né? A gente voltou com um prestígio maior. E a dança sempre vem acompanhada da música. Meu passinho. Os caras estavam dançando cada um de um lado do baile e via quem chamava mais atenção. Até que um dia que um se revoltou porque o outro estava chamando mais atenção, foi lá, invadiu a roda dele e falou: mano, então a gente vai ver tirar a diferença aqui agora. Assim começaram os duelos. Maílson aprendeu a dançar nos duelos. Hoje é um profissional, treina mais de 6 horas por dia, dançando até cansar. Treinava para pensar no que passar para os meus alunos, entendeu? E quem não lembra disso? Só entra no grupo quem sabe fazer o passo. Sincronizado, para frente, para trás, gira e volta. Foi sensação nos anos 90. Uma ideia que deu origem a um estilo musical que também nasceu na rua. Aqui os ensaios começam cedo e só terminam à noite. Aí o som dos carros e caminhões ganha um certo charme. A rua é o palco onde os dançarinos se encontram. O charme nasceu aqui, debaixo de um viaduto em Madureira, na zona norte do Rio. Mas ao contrário dos outros estilos de dança de rua, aqui não tem duelo. O charmeiro aprende a dançar com a pessoa do lado. Imitar o outro aqui não é sinônimo de disputa, é sinal de admiração. O charme ele tem elementos do samba, ele tem elementos da dança de salão. Então, com essa estrutura, ele torna-se um pouco mais social. Social no sentido de que hoje eu quero dançar com as pessoas que estão do meu lado. E eu não quero duelar com elas. Existe uma diferença. Eu não quero mostrar para elas que eu sou melhor do que elas. Não, eu quero curtir aquele momento junto, porque aquele momento vai ser único. Mas criar um estilo de dança depende de influência, talento, sensibilidade. A roda não é só o lugar do duelo, mas o lugar de você se colocar, de você apresentar o que você tem de melhor, ou de você treinar. Os próprios dançarinos de passinho, eles também acabam vindo beber na fonte dos estilos e das danças urbanas para pegar um passo ou outro e transportar para a dança funk. Alguns dançarinos de danças urbanas dançam o passinho e vice-versa, então é uma cultura que dialoga, entende? Por falar no passinho, a dança é o resgate de uma tradição que começou lá atrás.
Mas se pode virar um estilo novo, só o tempo dirá. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com Câmera Record, que hoje conta a história de um humorista famoso que trabalha como flanelinha. Boa noite a você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.